Paz do Senhor para todos. Amém. Eu estou imensamente feliz porque o Senhor é misericordioso e nós estamos mais uma vez juntos para glorificar o nome dele. Fico feliz de ver esses homens de Deus abençoados e mesmo assim, pela bondade e compaixão de Deus, eles me concederem o privilégio de falar. E eu fico imensamente grato. E vamos ler um texto na palavra de Deus. O último livro da Bíblia, livro das Revelações, o livro do Apocalipse. Vamos ler no capítulo 21 e lerei apenas o versículo 4. Glória a Deus. O último livro da Bíblia, um livro profético, um livro escatológico, e nós leremos apenas o versículo 4. Glória a Deus. Apocalipse é um livro escrito pelo apóstolo João. Todos encontraram? Amém. Glória a Jesus. Vamos ler essa palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse está escrito assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Amém? Glória a Deus. Vivemos num tempo difícil. Muitas pessoas passam por lutas e tribulações e sofrimentos. E esse texto que nós lemos é exatamente um texto futuro. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. É um texto futuro e é uma promessa de Deus para todos aqueles que permanecerem até o fim. É o fim das lágrimas e a renovação de todas as coisas. Glória a Deus. Ele promete enxugar do olho de todo sofredor todas as lágrimas. O contexto em que o apóstolo João escreve esse texto para nós entendermos melhor. João não estava numa faculdade, não estava numa escola, mas ele estava numa prisão. Ele estava na prisão na ilha de Patmos. Precisamos primeiro situar o cenário onde essas palavras foram registradas. Lugar de sofrimento. O apóstolo João, quando registra o livro de Apocalipse, quando ele escreve, o apóstolo João escreve o texto não num palácio, num conforto, de calmaria, de uma comunidade próspera. Ele escreve de uma ilha, numa prisão. Prisioneiro político exilado na árida e rochosa ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E ele mesmo confessa no seu livro, no capítulo 1, versículo 9, ele diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. No começo ele já diz de onde ele está escrevendo esse livro. A igreja do primeiro século enfrentava a fúria do Império Romano. Irmãos e irmãs eram martirizados, famílias eram destituídas de seus bens, e o peso do sofrimento humano parecia esmagar a esperança dos fiéis. Pensavam acabar com a igreja de Cristo. Quanto engano! Jamais a igreja de Cristo, jamais eles conseguiram acabar. Os desafios enfrentados pelos primeiros cristãos em meio à perseguição eram enormes. Os primeiros cristãos eram perseguidos, presos, torturados e até mesmo mortos por causa da sua fé. Muitos
muitos foram jogados aos leões, nos círculos romanos ou no Coliseu romano. Outros foram crucificados e queimados vivos. Seus corpos eram envoltos em sacos de estopa, encharcados de óleo e amarrados em postes para servir como luz para a cidade. Historiadores dizem que o próprio apóstolo João foi colocado em um azeite gigante, um tacho de azeite gigante, fervendo, e nada aconteceu com ele. Eles tentaram matar o apóstolo João. Antes de colocar ele, mandar ele para a ilha de Pátimo, colocaram ele com azeite fervendo, um tacho grande de azeite, e o colocaram dentro. E ele não morreu, não aconteceu nada com ele. Eles tiraram e mandaram ele para a ilha de Pátimo. Exatamente no ponto mais agudo da dor que o céu se abre. Deus não envia João uma estratégia geopolítica para derrubar Roma. Ele envia uma visão do destino final da história da humanidade. No capítulo que nós lemos, no capítulo 21, a narrativa bíblica atinge o seu ápice. A história começou em um jardim, no Gênesis, jardim do Éden, que foi fragmentada pela queda e pelo pecado e pela morte. Antes, o ser humano vivia feliz, mas com a queda, o pecado veio ao mundo e veio também outros sofrimentos. Consequência: dores, sofrimento, aflição, choro. Termina uma cidade de jardim, no Éden. Aí começa e termina com a Nova Jerusalém. Começa com a queda e o final é a Nova Jerusalém. O versículo 4 diz: não apenas uma frase, ou um conforto isolado, é o decreto oficial do Criador inaugurando a eternidade e encerrando o ciclo de sofrimento humano. Quando ele diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, a intimidade do consolo divino. O próprio Deus, ele promete enxugar dos seus olhos toda lágrima. O texto começa com a imagem de ternura que choca a mente humana. É o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, inclinando-se para enxugar as lágrimas. Ele, o próprio Deus, enxugando a lágrima de cada fiel que venceu todas as lutas dessa vida. Então o choro aqui não é em vão. É o consolo final. Glória a Deus. O choro nosso, o nosso sofrimento aqui não é em vão. A natureza das lágrimas. Quando choramos por motivos emocionais, a lágrima contém uma concentração maior de hormônios do estresse, como a prolactina, e além de ancefalina, um analgésico natural do corpo, funcionando como uma limpeza química para ajudar o organismo a relaxar. Sabe quando você chora, seu corpo expilha as lágrimas e depois você sente melhor? Ai, estava nervoso, estava angustiado, chorei e senti. Essa é a parte natural da defesa do corpo que faz você relaxar. A lágrima serve também como relaxante. Neste mundo, as lágrimas são a linguagem da alma, quando as palavras falham. Choramos a lágrima do luto, lágrima da traição, a lágrima da frustração, do arrependimento e da injustiça. O texto que nós lemos diz que ele enxugará toda lágrima. Aleluia. Isso não significa que nenhuma dor que você experimentou foi invisível para Deus. O salmista ecoava e dizia esse cuidado ao dizer: recolheste as minhas lágrimas no teu odre, e não estão elas escritas no teu livro? Salmo 56, no versículo 8. O próprio apóstolo João chora. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 4 e 5, ele diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro
e nem de ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir e desatar os seus 7 selos. Glória a Deus. Então o próprio João chora, e um dos anciões dos céus diz para João não chorar, porque Jesus era digno de abrir o livro e desatar os selos. O toque pessoal de Deus para nós. Notemos que o texto não diz que as lágrimas simplesmente vão evaporar ou sumir por decreto. Deus diz: Ele enxugará. Há uma ação pessoal íntima direta da paternidade divina. Deus não terceiriza o consolo dos seus filhos. Ele mesmo enxugará dos seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. A mesma mão que sustenta as galáxias, que sustenta o universo, que foi perfurada na cruz do Calvário, é a mão que toca no rosto dos inimigos para remover os vestígios do sofrimento. É o próprio Senhor que estará consolando e enxugando todas as lágrimas que você passou por lutas e tribulações aqui na terra. As 4 abolição do sofrimento. No texto que nós lemos, fala de 4 coisas que serão abolidas e eu quero relatá-las para você nessa noite. João utiliza uma estrutura de negação para descrever o céu. Como a nossa mente é limitada, não consegue conceber plenamente a glória eterna, o Espírito Santo nos explica o porvir, nos mostrando que não estará lá. O versículo lista 4 realidades que serão completamente extintas lá nos céus. Primeiro, não haverá morte. Glória a Deus. No céu não haverá morte. A morte é a maior inimiga da humanidade. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 26. A morte separa as pessoas das suas famílias, ela interrompe sonhos, ela deixa um vazio que nada neste mundo pode preencher. Ela entra no mundo com o salário. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte, ela interrompe sonhos, mas a Nova Jerusalém, a morte perde o seu domínio para sempre. O túmulo vazio garante que Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. O túmulo vazio de Jesus na ressurreição foi a garantia histórica que nós também vencemos a morte com ele. O texto que nós lemos do Apocalipse 21:4 é a consumação final. Não haverá funerais, não haverá cemitérios, não haverá despedidas na eternidade. Glória a Deus. Lá não haverá cemitério, não haverá tristeza. O segundo inimigo é a tristeza. Na palavra grega original, para a tristeza aqui se refere ao estado de espírito que segue uma perda severa. Tristeza, aquele momento angustiante, aquela coisa que mexe no seu profundo, no seu íntimo, por uma perda de um amigo, de um parente, de um familiar. Essa perda é severa. É aquele peso no peito, a angústia mental e a depressão que muitas vezes nos acompanha na jornada terrena. No reino consumado, a raiz da tristeza, que é a separação e o pecado, será extirpada. Ela não existirá mais. A alegria dos santos não será temporária ou circunstancial, mas constante e infinita. A tristeza cessará e nascerá alegria permanente, alegria eterna, onde todos estarão louvando e adorando a Deus na eternidade. Lá também cessará o choro, não haverá choro. O choro é a manifestação física e audível do interior. Nós choramos dentro do nosso ser,
o clamor dos oprimidos, o choro do desespero na calada da noite. Quantos choram muitas vezes sozinho? Ninguém vê, mas Deus, o Eterno, está recolhendo toda lágrima que você derrama no secreto. Que a nossa vida não passou por um momento de choros. Quem nessa vida não passou por um momento de choros? Quem nessa vida não passou por um momento de sofrimento, de tristeza? Quem nunca perdeu um parente? Quem nunca perdeu um amigo? Quem nunca sofreu decepção? Quem nunca teve um momento de precisar chorar? Todos nós já passamos por um momento de tristezas e de choro. Na nova criação, na nova Jerusalém, a nova criação, o ambiente será preenchido por canções de louvor e comunhão perfeita. O som de pranto será substituído para sempre pelo som de celebração de glórias e aleluia e louvores a Deus. E por último, o quarto inimigo do ser humano, a dor, lá na eternidade também findará. A dor que abrange tanto o sofrimento físico quanto emocional. Corpos limitados pela doença, mentes atormentadas pelas ansiedades, traumas causados por abusos ou rejeições. Nada disso cruzará o portão da nova Jerusalém. Nossos corpos serão glorificados, livres da decadência biológica, das limitações, da idade e das dores e das enfermidades. Tudo isso fica aqui. Glória a Deus. Em terceiro, a nova ordem. Todas as coisas antigas passaram, as novas vai acontecer. A nova ordem cósmica de Deus, a razão pela qual a dor e o choro, a tristeza, a morte deixará de existir, é que a antiga ordem, antigas coisas já se passaram. As primeiras coisas se passou. O que atinge as primeiras ordens é que o sistema mundial governado é afetado pela consequência do pecado de Adão. A criação, como Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, no versículo 22, ele diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A criação geme na expectativa da libertação pelo Filho de Deus. Geme e suporta angústia até agora. Antigas coisas, a antiga ordem é marcada pela escassez, pelo egoísmo, pela entropia, pela qual a decadência e pela decadência. Quando Deus declara que a antiga ordem passou, está dizendo que o pecado e todas as manifestações foram definitivamente removidas da existência. No versículo 5 do próprio livro que nós lemos, o apóstolo João, ele continua dizendo: eis que faço nova todas as coisas. Novo céu, nova terra. Glória a Deus. Não se trata de uma reforma, mas de uma nova recriação. Novo céu e nova terra. Nesse momento, o Senhor recriará todas as coisas para os seus filhos. Novo céu, nova terra, harmonia perfeita entre Deus e o homem e a criação é restabelecida para nunca mais ser quebrada. O que nós ganhamos com isso? Para que servem todas essas coisas que Deus vai fazer? Hoje, como nós sabemos e temos esperança que tudo isso vai ser para nós, o que nós podemos fazer para viver neste mundo tenebroso hoje, à luz do Apocalipse 21:4, o texto que nós iniciamos. Na Nova Jerusalém, nos foi dada para que não fiquemos alienados da realidade, olhando para o céu sem fazer nada. Ela foi dada para transformar nossa caminhada presente. Essa revelação, quando o apóstolo João ele recebe e escreve, ela tem um objetivo para nós, os crentes de hoje, vivemos à luz do Evangelho, o Evangelho prático,
o convite a evangelizar, o convite a falar do amor de Jesus Cristo, o evangelismo prático, o evangelismo em que você e eu podemos buscar, falando do amor de Jesus Cristo para todas as pessoas. Tudo passou e vamos começar aqui na prática do viver hoje. A visão da Nova Jerusalém. Evangelizar não significa necessariamente subir um palanque com megafone, ou na prática o evangelismo mais eficaz acontece nos relacionamentos do dia a dia. Nós estamos num culto de missão e por isso eu inseri esta parte do evangelismo. Evangelizar significa necessariamente subir, não significa subir um palanque com megafone, ou na prática o evangelismo mais eficaz acontece no relacionamento do dia a dia, cotidiano. Para pregar sermões e ser um amigo verdadeiro. Pregar sermões não significa isso, construir pontes antes de pregar sermões. Significa ser amigo verdadeiro, como aí o amigo do pastor que esteve aqui presente trouxe o pastor com ele. Isso porque é amigo, um relacionamento interpessoal. Pregar sermões significa ser amigo verdadeiro de pessoa não cristã, ouvindo as suas dores, ajudando nas suas necessidades e ganhando o direito de ser ouvido. Que maravilha! Que bom que o pastor tem um amigo que trouxe um pastor para nos abençoar aqui e estar conosco. Contar a sua história, dar o testemunho. Você precisa dar o seu testemunho para o seu vizinho, para os seus amigos, para que eles saibam que Deus está abençoando a sua vida. A forma mais simples de evangelizar é compartilhar o que Deus fez na sua vida. Ninguém pode argumentar contra o fato vivido. É o famoso: eu era assim e Jesus fez isso por mim. Hoje sou assim. Eu era pecador, era alcoólatra, era drogado, Jesus me libertou. É assim. Isto é o evangelismo pessoal. Ninguém pode argumentar um fato vivido. Ele conhece isso. A pessoa conhece, ele sabe, o fulano era assim e Jesus mudou a vida dele. É o famoso: eu era assim, Jesus fez isso por mim, hoje sou assim. O evangelismo de serviço. Demonstrar o amor de Deus através de ações práticas. Ajudar em uma mudança, por exemplo, cozinhar para um vizinho doente, oferecer carona para um vizinho que esteja a pé. Em várias formas. O amor prático abre corações fechados para a mensagem verbal. Quando você tem essas práticas. Mensagem clara. Quando a oportunidade surgir, apresentar o Evangelho de forma simples. O amor de Deus é a separação causada pelo pecado. O sacrifício de Jesus na cruz vem para libertar e trazer a salvação. É a oportunidade de salvação e o recomeço na vida de todo o pecador. Segundo lugar, o discipulado prático, o caminhar junto. O erro que muitas igrejas elas cometem é que a pessoa aceita Jesus e muitas vezes não há acompanhamento. Eu escrevi aqui: o erro de muitas igrejas é pescar o peixe no evangelismo pessoal e deixá-lo fora d'água. Se pegar um peixe e deixar fora d'água, o que acontece com ele? Morre, não é isso? Então, se você evangeliza, ganha a pessoa para Jesus e ele não tem o acompanhamento, o cuidado, o discipulado, aí fica difícil dele permanecer. O discipulado é o cuidado das pessoas. O nascimento de Jesus disse: façam convertidos, os discípulos de Jesus, e o cuidado do nascimento. Jesus disse: façam novos convertidos. Ele disse: façam discípulos. O próprio Jesus disse isso. Em Mateus 28, 19, ele disse: ide, fazei discípulos entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando você faz discípulo e trabalha para Jesus, você é abençoado
O relacionamento um a um. Em um pequeno grupo, o discipulado acontece na mesa do café, na partilha, é ter alguém mais maduro na fé, caminhando com alguém mais novo. O ensino prático da palavra não é apenas teologia teórica, mas ensinar como aplicar a Bíblia no dia a dia, como um cristão gerencia o dinheiro, como trata o cônjuge, como lida com a ira e como ora. Prestação de contas, vulnerabilidade de um ambiente. Seguro discipulado permite que a pessoa confesse suas fraquezas, tentações, dúvidas, sem medo de ser rejeitada, recebendo apoio e direcionamento espiritual. Limitação. A imitação. O discipulado deve poder dizer, como o apóstolo Paulo: sei de meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Oxalá que todos nós tenhamos uma vida que as pessoas queiram nos imitar. O caráter do discipulado ensina mais do que as suas palavras. O ciclo de multiplicação. O objetivo final do discipulado é um novo discípulo que cresça no ponto de se tornar um evangelizador e um discipulador dos outros. A perspectiva do sofrimento. Vamos já terminar. Quando a dor bater a sua porta, seja dor de uma perda, de uma doença, de uma injustiça, lembre de si. Lembre-se de que ela tem a data de validade. O seu sofrimento atual não é o ponto final da sua história. Ele é temporário. Glória a Deus. Como escreveu o apóstolo Paulo, os nossos sofrimentos leves e momentâneos são produzidos para nós uma glória eterna que pesa para eles todos. O apóstolo Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Se você já passou ou passa por tribulações ou por sofrimento, Deus com certeza vos dará a recompensa. A resistência fiel, saber que a justiça e o consolo final vem de Deus e não das forças para nós corrompermos com os valores da antiga ordem, das antigas coisas. Vale a pena permanecer fiel, vale a pena guardar a fé, vale a pena amar o próximo e anunciar o Evangelho, porque o reino de Deus que estamos herdando é inabalável. Glória a Deus. Uma esperança evangelística, e já vamos finalizar. A esperança final do cristão não é o mero otimismo ou um desejo positivo que as coisas melhores. Ela é a certeza convicta fundamental na ressurreição de Jesus Cristo. No cristianismo, o horizonte final não é o vazio da destruição, mas a restauração e a comunhão plena com Deus. Podemos resumir a essência dessa esperança em 3 pilares: vitória sobre a morte. A morte não é vista no capítulo final, mas como uma transição. A promessa central é da ressurreição do corpo e da vida eterna. Como escreveu o apóstolo Paulo: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 54. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto é, o que é mortal se revestir da imortabilidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E onde está a morte, o teu aguilhão. Onde está o inferno, a tua vitória. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Essa certeza transforma a maneira como o cristão lida com o luto e com a própria finitude, trazendo consolo mesmo nos momentos de maior dor. A restauração de todas as coisas. A escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, o estudo das últimas coisas, aponta para a criação de um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21:1. A esperança final não é uma fuga espiritual para uma nuvem estéril, mas uma redenção da própria criação. A promessa de um estado
onde não haverá mais choro, nem dor, nem injustiça ou separação. O impacto presente. O ponto mais fascinante para a esperança é que ela não gera passividade. O cristão aguarda a justiça final de Deus, impulsionando ser agente da justiça, o amor e compaixão. Hoje, saber como a história termina do crente é a resiliência necessária para enfrentar as aflições do presente, sabendo que o sofrimento atual é incomparável com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação não dá para comparar com a glória que há de ser revelada para nós na eternidade. E em suma, a esperança final cristã é uma âncora para a alma. Ela garante que a história humana tem um propósito, que mal terá a última palavra, e que o destino final daqueles que crêem é a vida abundante na presença do Criador eternamente. É a vitória definitiva da luz sobre as trevas. O mundo ao nosso redor está desesperado, tentando enxugar suas próprias lágrimas com prazeres passageiros e posses distrações. Nós temos a mensagem, a única esperança real: anunciar Cristo e convidar as pessoas a fazer parte da cidade onde não haverá mais choro, e você entrará lá, nós estaremos lá. E a conclusão: no mundo sereis atribulados. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, ou sereis atribulados. Tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A história da humanidade começou com o homem sendo expulso do Éden. Agora o homem volta para a presença de Deus, expulso da presença de Deus por causa da desobediência, e termina com Deus habitando permanente no meio do seu povo, removendo qualquer marca da dor da história terrena. Lá você não vai lembrar do sofrimento do passado, que Deus, na sua promessa, aguarde o seu coração e os dias difíceis, aguardando o dia em que não haverá mais choro e a morte cessará, e o próprio Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu peço desculpa aí porque passei uns 15 minutos do horário acostumado, mas eu não podia deixar de concluir essa mensagem. Que Deus abençoe e eu agradeço a participação em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção. Eu particularmente gosto muito de ouvir o diácono Reinaldo, porque ele traz muito